Nós usamos esse aqui. Vamos usar mais não. Então minha alma canta a ti, Senhor. Deus és tu. Eu estou sentindo que o nosso Deus chegou a trabalhar. Vai passar um pouquinho agora. Vai? Bênção, né? Que maravilha, Deus é maravilhoso.
Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Você que está na sua casa, se prepare, abre bem os seus ouvidos, pegue a tua Bíblia, acompanhe conosco, né? Que a partir de agora vamos então nos alimentar da palavra de Deus, aquilo que Deus ponhou no coração do seu servo. Jovem José Roberto estará com a oportunidade, né? Fique à vontade, jovem, seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade para transmitir aquilo que Deus pôs no seu coração. Glória a Deus. Já cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha abençoar você que está ouvindo esta voz, esta programação. Você que está na sua casa, no seu veículo, aonde você estiver, essa voz estiver alcançando, o Senhor Jesus vem abençoar o seu dia de uma forma extraordinária. Já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez que tem me concedido de pregoar a sua santa e inerrante palavra, porque é somente ela que tem poder de transformar a vida do homem. Quero já também agradecer pela vida do pastor Jorge, que me fez também o convite, pela vida do cooperador Josiel, que Deus possa continuar abençoando vocês e o ministério de vocês de uma maneira extraordinária. Louvo a Deus por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Se estamos aqui é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de pé. Glória a Deus. Quero compartilhar uma rápida passagem da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 até o versículo de número 17. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou-se o caixão, e o que os levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E ocorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida pelos leitores da palavra de Deus, pelos aqueles que têm o hábito de manusear a santa palavra, as sagradas letras, e também por aqueles que não têm tanto hábito de estar manuseando a palavra de Deus, pois nós já ouvimos essa palavra sendo pregada por pastores, os cooperadores, pregadores renomados, pregadores que não são renomados, e ouvimos também composições de canções inspiradas nesta passagem, em qual Deus fala profundamente aos nossos corações. Este milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim é mais um dos milagres que Jesus realizou enquanto estava aqui na terra, enquanto eles tinham vindo para realizar o seu ministério terreno. Então vemos essa ressurreição do filho da viúva de Naim. A Bíblia fala de 3 ressurreições, em qual Jesus ressuscita 3 pessoas. O primeiro é a ressurreição deste filho, desta viúva. O segundo é a ressurreição da filha de Jairo. E o terceiro é a ressurreição do seu amigo Lázaro. Pois existe uma diferença entre essas 3 ressurreições. As primeiras, as 2 ressurreições de Jairo, da filha de Jairo e da filha de Lázaro, Jesus é mandado chamar na casa. Quando Jesus desceu do barco, Jairo foi ao encontro de Jesus para chamar Jesus, porque diz que a sua filha estava à beira da morte. Jesus estava numa cidade e foi mandado chamar para ressuscitar Lázaro, para curar Lázaro, porque quando Jesus foi mandado chamar Lázaro ainda não estava enfermo, estava simplesmente doente, mas Jesus demora-se uns 2 dias ali, e quando Jesus chega, Lázaro já estava com 4 dias que estava sepultado. Mas o que eu quero enfatizar em cima deste versículo, em cima dessa passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim, é que não independe em qual situação ou qual estado você está, sempre Jesus vai chegar no tempo e no momento certo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus
sai de Cafarnaum, porque no versículo que nos antecede, é o versículo 11, no início do capítulo 7, a Bíblia vai nos falar que Jesus ressuscita, que Jesus cura um servo do centurião de Cafarnaum, que Jesus chamado, dizendo que aquele servo estava enfermo, mas Jesus cura aquele servo e agora parte para Naim, qual a cerca de 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum para Naim. Mas Jesus sai acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. E quando Jesus é acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão, a Bíblia diz que na cidade de Naim ele via outra multidão, mas aquela multidão era de choro, de pranto, de tristeza, mas a multidão que acompanhava de Jesus era a multidão de alegria, de felicidade, de glória a Deus, porque aquela multidão que acompanhava a viúva de Naim era a multidão que acompanhava o sepultamento de seu único filho, pois a Bíblia nos enfatiza que aquela mulher tinha perdido seu marido e agora tinha perdido seu filho. O que eu quero dizer é que quando aquela mulher perde o seu marido, e quando aquela mulher tinha seu marido, antes de perder seu filho, a sua confiança, todas as suas expectativas, todos os seus sonhos estava no seu filho. Antes de seu marido falecer ou morrer, a Bíblia não nos relata do que aconteceu, o que foi que aconteceu com aquela família, ou não nos relata qual era a enfermidade que aquela família, que aquele homem faleceu, que aquele rapaz faleceu, que aquele jovem faleceu. Mas a Bíblia nos enfatiza dizer que ela era viúva. Por que a Bíblia nos enfatiza dizer que ela era viúva? Porque significava que aquela mulher não tinha mais esperança depois que seu filho estava morto, porque não morreu simplesmente só o filho daquela viúva, mas morreu todas as suas expectativas futuras, morreu todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todo o seu sustento, porque ela era viúva, seu esposo já tinha falecido, ela não tinha mais mantimento. Se alguém não chegasse para amparar aquela viúva, para sustentar aquela viúva, o seu fim era trágico, era ser mendigar pelas ruas, mendigar o pão e ser uma presa fácil da sociedade daquele tempo. Então, tanto que na Bíblia enfatiza muito a respeito disso, de que nós, os cristãos, o povo de Israel, teria que ter cuidado das viúvas. Então aquela viúva se viu num momento de tristeza, no momento em que seu único filho, que seu único esperança tinha sido se acabado, que agora estava morto a sua esperança, que o seu meio de sustento tinha se acabado, que o seu meio de prosseguir a vida, os seus projetos futuros tinham acabado, porque o único filho, que era o provedor da casa, estava morto, porque o seu esposo também já tinha falecido. Então a sua expectativa futura estava em cima do seu filho. O que eu entendo por isso é que quando muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, muitas das vezes nós passamos por momentos caóticos em nossas vidas, que pensamos que é o fim, que vamos desistir, e que pensamos que não existe mais esperança, porque muitas das vezes uma circunstância vem, a adversidade vem, e nós dizemos, não, mas existe ainda esperança, se eu fazer dessa maneira vai dar certo, se eu fazer dessa maneira vai dar continuidade. Mas aí vem o acaso da vida, aí vem o inesperado da vida e acontece exatamente tudo de novo e nos encontramos sem esperança. Mas o que nos alegra é sabermos que Jesus está vindo ao nosso encontro e que Jesus sempre está no controle de toda a situação em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aquela viúva, quem sabe quando seu esposo morreu, ele diz, mas ainda tem o meu filho que vai me sustentar, tem o meu filho que vai dar continuidade à minha linhagem, à minha descendência, à descendência do meu esposo. Mas o acaso da vida chegou na porta da sua casa. O acaso da vida chegou na porta da sua casa, do seu lar, e agora a sua única esperança está perdida. Quem sabe ela diz, se repete a mesma cena, se repete a mesma história, e agora eu vou sepultar minha única esperança. Quem sabe você tem dito nesses dias, no decorrer desse ano, ou mesmo no decorrer dessa semana, você tem dito, não existe mais esperança para mim, não existe mais solução para o meu problema, mas eu tenho uma notícia boa para te entregar nesta manhã, meu querido. É que Jesus está chegando para mudar o quadro da tua vida, é que Jesus está chegando para mudar o quadro da tua situação. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai nos dizer que a multidão estava acompanhando aquela viúva, porque era costume do povo judaico a pessoa acompanhar
o velório, acompanhar o sepultamento até a chegada do cemitério. Por que a multidão ou aquela viúva ia levando seu filho para sepultar fora da cidade? Porque não era costume, era proibido sepultar o defunto dentro da cidade, tinha que ser num local separado. Mas isso, quando nós vemos que quando Jesus vem à direção daquela cidade, ele vem com a multidão e os seus discípulos. E quando Jesus se encontra com aquela multidão, a Bíblia fala que Jesus para. E quando Jesus para, ele vai em continuidade a caminho daquela viúva. E quando Jesus chega naquela viúva, Jesus olha. A Bíblia diz que Jesus sente íntima compaixão dela. E quando Jesus sente íntima compaixão dela, Jesus olha para ela e diga: não chores. É contra a lei a gente olhar na lógica, nós olhamos na lógica e diz: como que alguém está sepultando seu único filho? Como que alguém está sepultando sua única esperança, o seu único meio de sustento, o seu único meio de continuar a vida? É sem lógica uma pessoa chegar para alguém e dizer: não chores mais. É sem lógica alguém olhar e dizer: não chore mais, a não ser que a pessoa tenha a solução para o problema. Tem a solução para que fazer aquelas lágrimas parar de rolar. Mas Jesus tinha, porque Jesus tem, porque Ele é o autor da vida. Aleluia. Fora da cidade ia saindo para fora a morte, mas da cidade para dentro ia entrando a vida, o Senhor da vida. Aleluia. E quando aquela mulher vai saindo com seus filhos, quem sabe as carpinteiras choravam, a multidão chorava, se compadecendo da dor daquela viúva. Mas aquela viúva, quando passasse aquele chororô, quando passasse, cada um ia para sua casa. E o que aconteceria com aquela viúva? O que seria daquela viúva? Quando a multidão fosse cada um para a sua casa, ela se encontraria num momento de solidão, sozinha, sem ninguém. Mas Jesus chegou para resolver o problema. E quando Jesus chega para ela e diz: não chore mais, a Bíblia diz que automaticamente ela parou de chorar. E quando automaticamente ela parou de chorar, a Bíblia diz que Jesus toca no esquife e diz: mulher, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E quando Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te, aquele jovem levanta, se senta e começa a falar. E ele entrega a sua mãe. E a Bíblia nos fala que a multidão começa a glorificar a Deus, começa a jubilar a Deus, dizendo: um grande profeta se veio ao nosso meio. Deus enviou um grande profeta, Deus visitou o seu povo. Só que o povo não sabia que Jesus não era simplesmente um profeta. Só que o povo não entendia que Jesus era simplesmente um profeta. Mas Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus. E aonde Jesus chega, eu nunca li nas Escrituras Sagradas, eu nunca vi onde Jesus chega, onde a tristeza tem que ir embora e a alegria tem que entrar. Onde tem tristeza, a tristeza tem que saltar de alegria. E onde há pranto, tem que ter alegria. Onde há sepultamento, tem que ter vida. E onde tem morte, onde Jesus chega, a vida. Aleluia. Quem sabe o coveiro daquele cemitério estava esperando o corpo daquele jovem para sepultar. Mas quem sabe o mensageiro correu adiante e foi anunciar o coveiro e disse: ei, pode fechar a sepultura, porque algum homem diferente chegou da cidade e mandou aquele jovem levantar e entregou, restituiu a sua mãe. Quem sabe você diz: eu vou sepultar os meus sonhos, eu vou sepultar a minha chamada, eu vou sepultar os meus projetos. Mas Jesus está dizendo: calma, meu filho, que ainda não é chegada a minha hora, mas no meu tempo eu vou te visitar e os teus sonhos serão restituídos, a tua chamada será restituída e os teus projetos vão fazer andar para frente. Quem sabe o inimigo, quem sabe pessoas até choraram, até as pessoas disseram: era tão lindo, era tão belo como ele cantava, era tão bonito como ele pregava. Mas o que aconteceu? Os projetos deles morreram, os sonhos deles se acabaram. Mas Jesus está dizendo: ainda eu vou realizar os projetos, porque quem está indo ao encontro deles sou eu. Você não vai precisar sair da cidade, você não vai precisar sair de ministério, mas Jesus vai realizar as tuas promessas onde você está. E onde você está, o Senhor vai cumprir cada promessa que Ele tem te prometido. Aleluia, glória a Deus.
Quem sabe aquele coveiro diz, mas o que aconteceu? Para que eu possa fechar a sepultura? Mas o que aconteceu para que eu possa fechar a sepultura? E assim fechar a sepultura não há mais velório. Porque alguém que sabe disso para o coveiro, alguém diferente chegou na cidade. Alguém diferente chegou na cidade e restituiu a alegria da viúva. Restituiu seu filho a ela. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe você tem dito, Senhor, não tem mais esperança. Eu cantava tão bem, eu pregava tão bem. Mas olha o que aconteceu comigo, ninguém acredita mais em mim. Quem sabe a multidão não acreditava mais na restituição do filho daquela viúva. Não acreditava na alegria daquela viúva. Porque quem sabe entre a multidão havia as pessoas que choravam. Mas quem sabe entre a multidão também ouvia aquelas pessoas que diziam, tadinha, a mesma cena se repete. Tadinha, as coisas se repetem na vida dela. Agora ela sepultou. Agora há pouco sepultou o seu marido, agora vai sepultar seu filho. O que acontecerá da vida dela? Mas eu te digo nesta manhã, meu querido, aonde Jesus chega, quando Jesus chega, ele surpreende até mesmo aqueles que não acreditavam na tua vida. Ele surpreende até aquele mesmo que não acreditava nos teus projetos. Porque Jesus não depende da opinião humana para fazer o que ele tem a fazer na tua vida. Ele não depende do que a multidão pensa. Ele não depende do que as pessoas pensam para realizar na tua vida. Ele diz simplesmente, confia em mim, acredita em mim. Porque você pensa que até demorando está. Você pensa que o projeto, que a promessa de Deus não vai se cumprir na tua vida, que Jesus pode até tardar, mas eu te digo, Jesus nem tarda e nem falha, ele chega no tempo e no momento certo na sua vida, e quando ele chega, o milagre tem que acontecer, a alegria tem que voltar, os sonhos são realizados, os projetos são cumprido e as promessas são realizadas na tua vida. Que Jesus possa te abençoar nessa manhã e que cada promessa do Senhor venha a ser realizada na tua vida. Eu só quero te dizer, acredite nas promessas de Deus, porque no tempo certo as promessas vão se cumprir. Não é o desespero, não é a crise, não é nada que vai fazer as promessas de Deus se encerrar na tua vida, porque no tempo que Jesus chegar, a promessa vai se realizar. Já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, agradeço a Deus pelo momento de trazer a sua palavra, pela vida do pastor Jorge, pela vida do irmão Josiel, que Deus possa continuar a abençoar, e eu agradeço pelo convite, meu querido, que Deus possa continuar te abençoando.